Olá pessoal, hoje a gente vai falar um pouco, estamos na segunda parte da disciplina. Na primeira parte a gente viu muitos mecanismos internos do próprio organismo que regulam o desenvolvimento, e nessa segunda parte a gente vai ver mecanismos de como o ambiente manda sinais e como esses sinais modificam rotas dentro do desenvolvimento. Tá? Então, que é basicamente como o ambiente provoca as modificações moleculares que vão levar a mudanças de fenômenos. Tá? O que a gente tem basicamente no desenvolvimento, na biologia, se a gente olhar a biologia mais molecular, a gente, em relação ao desenvolvimento, a gente tem duas situações aí, que é uma genética e uma situação epigenética, que vão contribuir para o desenvolvimento correto do organismo. Tá? A genética é aquela que a gente já conhece, que é a expressão dos genes, né? Que pode ser alterada aí, ou com mudanças, mutações. Aí, quando a gente está falando de genética, a gente está falando basicamente de manutenção, ou seja, não mutação ou mutação em regiões. Tá? E regulação sem pensar na estrutura da cromatina. Tá? A gente está pensando nos genes e seu potencial de expressão. Então, a genética vai tratar do gene e das suas regiões regulatórias, né? E a regulação, nesse sentido, a gente vai tratar a manutenção ou nas mutações na região gênica e mutações ou manutenção das regiões promotoras. Então, isso é o que vai tratar a genética. Tá? Então, o que a genética vai falar é se esse complexo aqui, essas regiões, por exemplo, os enraces aqui, ou acentuadores, eles estão intactos, de forma que possam ser reconhecidos pelas proteínas ativadoras, ou se a região promotora está intacta e pode ser reconhecida pelos fatores de iniciação, e se a região codificante também se mantém, ou se ela foi alterada por uma mutação. Então, quando a gente fala uma mudança genética durante o desenvolvimento, a gente está falando que ocorreu uma mutação, uma modificação, seja na região codificante, seja nas regiões de controle. Quando a gente fala de epigenética, né, a gente não vai mais olhar para as mutações, para as mudanças na sequência das bases em si, mas na conformação da estrutura cromossômica, da cromatina, mais especificamente. Tá? Então, aqui a gente tem vários níveis de compactação, e lembrando, a gente já viu em algumas aulas anteriores que o contato dos fatores de transcrição com o DNA ele é físico, não é? Então ele precisa estar, essas regiões precisam estar aptas ou abertas, ou serem visíveis para esses fatores de transcrição poderem se ligar. Tá? Então isso é um nível de regulação da expressão gênica, é a disponibilidade. E essa disponibilidade depende muito da conformação da cromatina. Aliás, a primeira de todas é elas poderem ser reconhecidas, para não terem mutações, ou as mutações levarem ao reconhecimento por outros fatores de transcrição. E o segundo nível de regulação é a disponibilidade dela para ser ligada por esses fatores, ou seja, ser reconhecida. Então, aqui a gente tem diversos níveis de compactação, do menos compacto, do DNA menos compacto para o DNA mais compacto. Tá? E a gente tem as fases intermediárias aqui, onde vão se aderindo um grupo de moléculas chamadas estonas, que vão enovelando esse DNA. Então, a gente tem níveis intermediários, níveis onde você tem um espaçamento maior entre essas estonas, ou seja, você deixa espaços onde esse DNA pode ser acessado, seja por fator de transcrição, ou com enzimas de restrição, qualquer coisa que necessite acessar o DNA. Né? Então, aqui a gente já vê uma estrutura bem mais compacta, onde basicamente nesse núcleozinho aqui do meio você não tem acesso, né? As sequências estão totalmente protegidas. Então, se a gente tiver um fator de transcrição, uma região promotora, por exemplo, que esteja aqui no meio, o fator de transcrição não consegue acessar ela. Né?
Aqui já é extremamente condensado, até o nível máximo de condensação da gente praticamente não tem mais expressão gênica quando a gente está lá no cromossomo mitótico, né? Tem cromossomo que a gente conhece mitótico, principalmente da metáfase, ele está numa condensação tão grande que ali a gente já não tem praticamente expressão gênica, porque todas as áreas estão empacotadas e não tem mais acesso. Tá? O interessante desses níveis aqui é que eles são intercambiáveis, né? A gente pode intercambiar, a gente pode sair desse nível aqui onde tem muitas áreas acessíveis para na mesma região, né? Ela pode estar nessa configuração aqui, um pouco acessível, e ela pode receber sinais, a célula pode enviar sinais, e ela pode se converter numa área extremamente fechada ou voltar também para uma área extremamente aberta. Nesse sentido, é que funciona a epigenética de uma forma mais geral, que é mudando essa estrutura da cromatina e escondendo ou mostrando regiões de controle dos genes. Tá? Basicamente, isso acontece aqui. Aqui temos os genes, né? Que é as regiões controladoras, e tem essas regiões que são alvos do processo chamado metilação, que é simplesmente colocar metil, grupamentos metil, nessas ilhas CPG, principalmente na citosina. Né? E CPG é uma citosina ligada pelo fosfodiéster, que é uma guanina. Tá? Quando eles têm isso, a sequência citosina guanina é um alvo, é uma ilha CPG, é um alvo de metilação por um grupo de proteínas chamadas metiladas. Tá? Então, aqui nesse exemplo aqui, a gente tem, nessa primeira linha aqui, o gene com ilha CPG, mas você vê que ela não está metilada, ou seja, ela está aberta, os fatores de transcrição conseguem ligar aqui e vão ver a expressão desse gene. Então, se essa região for metilada, o que ocorre é que você tem um recrutamento das regiões metiladas, as histonas têm uma maior afinidade por essas regiões metiladas, termina empacotando maior essa região, um maior empacotamento dessa região, e impedindo o acesso aqui dos fatores de transcrição, impedindo a expressão desse gene. Se esse metil for retirado, ela volta à condição aqui aberta e os fatores de transição voltam a ter acesso e o gene volta a ser expresso. O interessante é que você pode regular a expressão do gene, né, fazer ele funcionar ou não, sem mudar a sequência de base dele, mudando simplesmente a estrutura da cromatina. E isso pode passar de uma geração para outra. A mãe ou o pai podem passar algum gene metilado para o seu filho, ou seja, você passa não só a sequência de DNA, mas você passa também a estrutura da cromatina, uma herança de estrutura de cromatina. Tá? O interessante da metilação, do sistema de metilação, é que ele pode responder a fatores ambientais, ou seja, tem uma região, imagina uma região aqui, ó, nesse meu exemplo aqui, tem uma região, existe uma situação ambiental onde o sistema recebe aquele sinal, processa o sinal, e uma das respostas àquele sinal que chegou é mandar um enzima ir lá e metilar essa região aqui. Com isso, você para a expressão desse gene. Tá? E, eventualmente, quando esse sinal sair, pode ser que, ou pode ser ou não, tá? Pode ser que esse sinal saia, esse gene seja demetilado e volte a funcionar. Tá? Isso pode, dependendo do sistema de metilação e do grupo gênico, pode ocorrer simplesmente com ausência de sinal, ou pode ficar uma marca, que a gente chama de marca epigenética, que vai passando gerações para frente. Tá? Então, o que eu vou falar para vocês é alguns exemplos. Então, quando a gente vai falando agora, basicamente as mudanças que a gente vai ver do ambiente provocando mudanças no desenvolvimento são mudanças via o mecanismo epigenético, sem ter mutação, ou seja, sem ter mutação na sequência de DNA. Tá? Então, um primeiro exemplo é esse do gene AGUT. Vocês estão vendo aqui, tem dois ratinhos aqui. Tá? O gene AGUT é um gene dominante, ou seja, quando ele tem pelo menos uma cópia do alelo, ele já dá o fenótipo, ele estabelece o fenótipo. Né? Então, quando o gene AGUT ele está presente, você tem ratos marrons e magros, como esse aqui, ó. Tá?
existe uma variante dele que, na verdade, é a ausência da mutação, a ausência da expressão do gene AGUT, né, que seria os dois recessivos, né? Quando a gente tem essa situação, a gente tem ratos gordos e amarelos, né? Seria isso aqui. Então, esse gene AGUT, em camundongos e ratos, ele não tem aquelas ilhas CPGs que permitem que eles sejam metilados aqui, tá? E eu consiga regular a expressão dele simplesmente modificando a estrutura da cromatina. Tá? Mas o que os pesquisadores fizeram? Eles colocaram artificialmente regiões ricas em CPG na frente do gene AGUT, próxima à região promotora do gene AGUT. Tá? Então, quando fazem isso, esses embriões que têm esse gene, essas regiões, eles estão possíveis agora de metilação e mudança de estrutura, e aí eles foram ver o efeito de uma dieta rica em grupos metil, que são os grupos utilizados no processo de metilação. Tá? E é interessante notar que eles fazem um cruzamento entre dois dominantes, ou seja, homozigotos dominantes do gene AGUT. Ou seja, geneticamente, todos os ratos deveriam nascer marronzinhos e magrinhos, tá? Então, pela primeira lei de Mendel, não teria como a gente ter ratos amarelinhos e gordinhos, tá? Porque sempre que o gene AGUT, então se ele tem duas cópias do gene AGUT, por cruzar duas cópias, sempre eu vou ter duas cópias do gene AGUT, então dominante homozigoto. E quando eles colocaram essa sequência, né, o que eles queriam ver? Se a dieta iria influenciar no padrão global de metilação e, eventualmente, aquelas sequências que eles colocaram na frente do gene AGUT seriam metiladas e mudariam de conformação. Então, eu teria, apesar da sequência gênica ser de um gene dominante, a expressão gênica seria de um gene recessivo, porque ele não estaria expresso. Tá? E o que eles veem é que, quando eles fazem essa inserção, né, eles veem que eles nascem filhotes de todos os fenótipos, dos mais, vamos dizer assim, dominantes aos mais recessivos. E eles olham aqui para diversos tecidos, né, pseudo-AGUT, né, que seria esse ratinho aqui, ó. Então, o que eles têm é que você tem uma metilação muito forte que leva ao surgimento, apesar de ser dominante, leva ao surgimento de todos os variantes. Okay? Estou mostrando que quando você coloca basicamente esse experimento ele vai mostrar que se você tem uma região rica em metilação próxima à região regulatória, essa região, se você tem uma dieta rica em metil, que vai mudar o padrão de metilação global do genoma, essas regiões vão ser metiladas e genes que estão sob o controle dessas regiões vão ser alterados no padrão de expressão. Tá? Ou seja, um agente externo, ou seja, a alimentação, modificando fenótipos. Tá? Um outro experimento bastante interessante e que gera muita controvérsia em diversos níveis são experimentos comportamentais. Isso é bem interessante, isso eu sempre gosto de falar, e que é um experimento que foi feito entre o comportamento de ratos a depender do cuidado que a mãe faz em relação à expressão de alguns hormônios. Tá? Então, eles foram avaliar o padrão de estresse dos ratinhos. Né? Então, eles tinham dois grupos, né? E eles viam que um grupo aqui, ele tinha um padrão. Quando você tinha um cuidado materno, você via que os ratinhos que cresciam sob cuidado materno,
eles tinham uma reação melhor a situações de estresse, tá? E você tinha outra população aqui que eram ratinhos que a mãe não dava cuidado materno, então quando eles eram adultos, eles apresentavam um comportamento mais estressado em determinadas situações, tá? E já se sabia há muito tempo que a resposta a essas situações de estresse estão relacionadas com o nível de expressão gênica de receptores de glicocorticoide, tá? Então, esses receptores de glicocorticoide, eles estão no eixo HPA, né, hipófise, pituitária adrenal. Então, você tem um feedback aqui. Então, quanto mais receptores você tem desses glicocorticoides, eles funcionam meio como um amortecedor para os hormônios vindo da adrenal. Então, você diminui o estresse. Então, quanto menos receptor você tem, maior o impacto dos hormônios vindo da adrenal. Quanto mais receptor você tem, menor o impacto dos genes vindo da adrenal. Tá? Então, e eles tinham essas duas situações. Quando a mãe cuidava dos ratinhos, os ratinhos respondiam bem a estresse. Quando a mãe não cuidava do ratinho, os ratinhos eram muito estressados. Tá? Então, eles foram ver, e eles viram a sequência gênica é basicamente a mesma, ou seja, não tinha uma mutação desses genes, ou seja, geneticamente não era explicado esse comportamento. Então, eles foram ver se existia influência nesse cuidado da mãe, no padrão de expressão gênica dos receptores glicocorticoides. Então, eles foram acompanhando em várias etapas do desenvolvimento. O que eles viram é que quando os ratinhos nascem, seja ele com o cuidado da mãe, ou seja ele sem cuidado da mãe, não havia metilação nenhuma nos genes do receptor de glicocorticoide, ou seja, a cromatina estava exatamente idêntica nos dois. Só que depois de um dia de vida dos ratinhos, nos dois grupos também, quando você olhava, estava 100% metilado. Ou seja, nascia sem grupamento metil. Um dia depois, existia um cinema que era um sinal que era geral para os dois grupos e todo mundo metilava. Tá? Isso depois de um dia de nascido. E a demetilação, ou seja, a volta ao estado não metilado, eles começaram a ver que dependia se a mãe cuidava ou não. Se a mãe dava os cuidados, e o cuidado da mãe no rato é puxar para perto, fazer, vamos dizer, lamber os filhotes, pelo que vai limpar, né? Fazer estímulo físico nos filhotes. Isso são o que a gente chama de cuidado. A mãe que não cuida, ela não faz esses procedimentos, tá? Então, o que a gente viu foi que eles viram foi que esses cuidados interferiam no retorno desses receptores que estavam totalmente metilados, totalmente bloqueados, para um padrão mais aberto, com isso aumentando a expressão do gene. Então, aqui a gente tem a região que foi analisada, né? Que é essa região aqui, ó, tá? Lá dentro. Quer dizer, o ilha CPG aqui, tem um ilha CPG, que é um ilha CPG 5 linha, vamos chamar assim, e um ilha CPG 3 linha, tá? Então, o que eles viram? Aqui são os resultados que eles observaram. Então, aqui é o grau de metilação, né, de 0 a 100%. 5 linhas aqui, 3 linhas diz respeito a essa aqui, ó. Se está metilado aqui ou se está metilado aqui. Tá? Então, eles começaram a fazer os experimentos. Tá? Então, o experimento, essa primeira barra aqui, LL, filhos, a metilação naquele receptor de glicocorticoide de filhos de mães que não cuidam, que foram criados por elas. Tá? Ou seja, geneticamente eles são filhos dela e foram criados por ela.
E o HH é que são geneticamente filhos da mãe que cuida e foram criados por ela. Tá? Então, o que eles observam é que naquele primeiro dia todo mundo está metilado e depois, a partir do segundo dia, ali começa o processo de demetilação e eles veem que nos filhotes que a mãe não cuida, que são filhos dela, que a mãe não cuida, a metilação baixa simplesmente só para 80%. Ou seja, a expressão do gene de glicocorticoide acontece, mas é muito baixa. Tá? Já nos filhotes que são da mãe que cuida e foram criados por ela, praticamente some toda a metilação, ou seja, ele tem alta expressão dos genes de glicocorticoide. Isso já dava um indício muito interessante de que por que eles respondiam um com baixo estresse, outro com alto estresse. Mas isso aí não podia ser genético ainda. Né? Podia ter um outro fator genético que eles não observaram que podia estar levando a isso. Então, para ver se era realmente simplesmente o comportamento da mãe em relação aos filhotes, eles trocaram. Tá? Então, os filhotes da mãe que não cuidavam foram cuidados, eles nasceram delas e foram cuidados pela outra mãe, a mãe que cuidava, e os filhotes da mãe que cuidava foram colocados para ser criados, vamos dizer assim, pela mãe que não cuidava. Então, eu eliminei o fator genético, né? Porque os filhos que a mãe que cuida está criando não são filhos dela, são filhos da outra mãe, e vice-versa. Tá? Então, o HL aqui que a gente está vendo aqui, ó, são filhos da mãe que cuida, mas que foram criados pela mãe que não cuida. E o LH é o contrário. São filhos da mãe que não cuida, mas que foram criados pela mãe que cuida. E o que a gente vê aqui, ó, que tem um comportamento muito parecido. Quando os filhos que são da mãe que cuida são criados pela mãe que não cuida, dos filhos genéticos da mãe que não cuida quando são criados por ela. Ou seja, o padrão de metilação aqui, ele está mais envolvido com o cuidado da mãe do que com o fator genético em si, com a genética dele. E o mesmo ocorre quando os filhos da mãe que não cuida são criados pela mãe que cuida. Isso para a posição 5' aqui, ó. Para a posição 3' não muda nada, tá? Então, aqui a gente tem basicamente só um gráfico mostrando o padrão que todo mundo está metilado aqui, ó. E depois só os filhos da mãe que cuida, que são criados pela mãe que cuida, que baixam a metilação a 0. Os da mãe que não cuida, que são criados pela mãe que não cuida, eles continuam com metilação lá embaixo. Então, isso é muito interessante porque mostra um sinal comportamental, aliás, um sinal ambiental, né, que não deixa de ser comportamental, nesse caso, influenciando na resposta genética do indivíduo que está recebendo aquele sinal. Tá? Então, isso é bastante interessante, porque mostra, e essa modificação ela não é genética, ela é epigenética, porque ela é através de mudança na estrutura da cromatina. Tá? Então, isso é muito interessante. Evidentemente, esse tipo de experimento, principalmente experimentos de comportamento, eles precisam ser analisados com muito cuidado para a gente não cair naquelas armadilhas de que agora eu vou ter um medicamento para resolver tal comportamento, porque, claro, eles são multifatoriais e a gente não conhece, aliás, a gente conhece muito pouco desses processos multifatoriais, tá? Mas a gente está caminhando, mas são indícios de que comportamentos podem ser regulados, né, por fatores ambientais no nível genético também. Tá? Então, um outro bastante interessante do ambiente modificando os padrões de expressão gênica são a transdução do ambiente para o genoma, principalmente via hormônios. Tá? Se a gente pensar, o sistema neuroendócrino, né, é o único sistema que a gente tem
de contato do nosso corpo com o ambiente externo. O sistema neuroendócrino é quem faz esse contato. E, eventualmente, o sistema endócrino ele pode modificar a expressão gênica. Então, se ele é quem faz o contato, então, o que vem externamente, que é compreendido pelo nosso sistema neuroendócrino, ele pode levar a uma mudança de expressão gênica. Então, uma outra coisa que a gente sabe é que o ambiente modifica o sistema neuroendócrino. Tá? Então, a mudança na expressão de um hormônio pode levar à produção desse hormônio, evidentemente, né? Ou a paralisação na produção desse hormônio. Se a produção vai alterar a expressão gênica, aumentar a expressão de alguns genes. Se a inibição vai parar a expressão de alguns genes. Tá? Vou dar um exemplo para vocês bastante interessante, que é o polifenismo regulado versus regulado pela temperatura, né? Principalmente com relação ao hormonal. Então, o que vocês estão vendo aqui? Ó? Essa borboleta, essas três espécies aqui, né? Arachina levana, Pessis octavia e Biciclus aninana. Tá? Essas são três espécies. Essas três caixinhas de cima aqui, né? E elas são as mesmas espécies dessas caixinhas de baixo, ou seja, a Arachina levana é essa daqui, mas ela também é essa daqui. A Pessis octavia é essa daqui, mas ela também é essa daqui. E a Biciclus aninana é essa daqui e essa daqui. O que é que muda para eu ter um fenótipo? O que é que leva eu ter um fenótipo? Vamos dizer, nessa aqui, na Pessis octavia. Um pouco amarelado e um fenótipo azulado. O que vai mudar é a época do ano que esses embriões vão se desenvolver. Seja uma temperatura maior ou uma temperatura menor. Tá? Então, pegando o exemplo da Arachina leviana, aqui nós temos o fenótipo dela quando se desenvolve em uma determinada temperatura, o fenótipo dela quando se desenvolve em outra temperatura, outra estação. Tá? O que acontece é o seguinte, isso vai ser um padrão para muitos invertebrados, tá? Principalmente os que têm processo de metamorfose. Tá? A gente tem basicamente, a metamorfose é um processo de uma guerra entre dois hormônios principais. Tá? Claro que tem uma série de coisas envolvidas, mas tem dois hormônios principais aí. Um deles é o hormônio juvenil, que é o hormônio que segura, para que não tenha metamorfose, e o outro é equidisona, que é o hormônio que estimula a metamorfose. Tá? Então, quanto maior o hormônio juvenil em relação ao equidisona, mais tempo vai durar a metamorfose. Quanto maior a concentração do equidisona em relação ao hormônio juvenil, mais rápido vai ser a metamorfose. Tá? Então, o que acontece é que o tamanho do dia e a temperatura vão regular a quantidade do hormônio equidisona. Tá? Então, larvas que vão se desenvolver na primavera não tem grande exposição a esse hormônio. Se ele não tem grande exposição ao hormônio, o que acontece com a metamorfose? Ela demora mais tempo. Tá? Então, esse demorar mais tempo para eclodir, ele faz com que elementos do desenvolvimento das asas e do corpo como um todo atuem por mais tempo, levando a uma mudança de fenótipo. Tá? Então, e isso a gente vê que faz muito sentido. Você pega essas mesmas larvas se desenvolvendo na primavera e eu induzo artificialmente o aumento do equidisona, elas têm fenótipos intermediários entre primavera e verão. Tá? Então, isso é bastante interessante porque esse fenótipo aqui, ó, é um fenótipo de dias mais claros e aqui a gente tem um fenótipo de dias mais escuros. Tá? E para sair de um fenótipo para o outro depende do tempo que esses embriões passam do processo até a metamorfose. E o tempo que eles passam até a metamorfose depende da temperatura e do tamanho dos dias do ambiente que vai influenciar na produção do hormônio. Ou seja, novamente, eu tenho um fator ambiental, que é o tamanho do dia, iluminação, influenciando na produção de um hormônio que vai influenciar no
desenvolvimento, gerando fenótipos alternativos para os indivíduos. Okay? Aqui, ó, outro exemplo é a biciclosalinana. Aqui, ó, em A, a gente tem um fenótipo de inverno, em B, a gente tem um fenômeno de verão. Né? No inverno, ocorre a diminuição do hormônio 20-hidroxiepidizona, tá? Então, ela fica mais tempo ali no desenvolvimento, então ela tem uma coloração mais escura, uma coloração típica de inverno. Tá? E interessante notar que essas variações na coloração, elas também estão no processo seletivo, porque inverno a gente tem um ambiente mais, um pouco de iluminação, mais escuro, né? Isso ajuda também na camuflagem. E no verão, você tem cores mais claras, porque você aumenta a produção da hormônio cortisona, você tem uma metamorfose mais rápida, cores mais claras, que também são adaptativos, extremamente adaptativos para ambientes de verão, que são mais claros. Ou seja, essa variação no hormônio cortisona em relação ao ambiente, ele já passou pelo processo seletivo e as rotas de desenvolvimento que ele ativa ou desliga também já foram selecionadas e estão, vamos dizer assim, ajustadas para o ambiente onde esses organismos estão habitando. Tá? Outro exemplo de influência de hormônio em desenvolvimento, que é uma influência ambiental, também todo mundo sabe, tá? E também tem uma relação com a metamorfose, ou seja, com o hormônio juvenil e a equidizona, é o desenvolvimento de abelhas operárias e abelhas rainhas, né? A gente sabe que as abelhas rainhas são as abelhas, a abelha, né? Que é alimentada com geleia real, as outras não são alimentadas com geleia real. Então, basicamente, o que ocorre com as operárias ali é que, como elas não são alimentadas de geleia real, elas têm uma metamorfose mais rápida, né? E o que leva a que os órgãos reprodutivos dela não se maturem o suficiente, por isso que elas são inférteis. Tá? Já a abelha rainha, ela tem uma metamorfose mais longa, então ela é maior também, e ela tem os órgãos maturados. Tá? Então, como é que isso ocorre? A geleia real é um alimento rico em carboidratos, né? A gente já sabe disso. Então, como é que funciona a velocidade da metamorfose nessas abelhas? Tá? Então, aqui você tem gestão de nutrientes, né? Se é baixo ou alto, quando você tem, por exemplo, aqui na abelha rainha, tem ingestão de nutrientes muito rica em carboidrato. Isso aqui vai liberar peptídeos do tipo insulina, é uma resposta, inclusive, evolutivamente conservada, né? Quando nosso corpo, a gente ingere muito açúcar, a gente aumenta a produção de insulina, na abelha é uma coisa muito parecida. Né? Então, na rainha, a gente tem uma ingestão com muito açúcar, você tem a liberação de peptídeos do tipo insulina, né? Esses peptídeos do tipo insulina, eles vão agir de duas formas aqui. A primeira delas, eles vão agir sobre a glândula protorácica aqui, tá? E o que a glândula pré-torácica vai fazer aqui é inibir esses receptores aqui, ó, do P13, tá? No P13K, tá? O que é a função dessa glândula pré-torácica aqui? É produzir a equidizona, tá? Então, eles vão agir aqui. Então, no caso da... a segunda ação dos peptídeos de insulina aqui, também aqui, ó, ativando a P13K aqui. E nesse caso aqui, no corpo, né, nas células gordurosas do corpo, eles vão lá e impedem essa proteína aqui, ó, de fluxo. Essa P13K vai lá e bloqueia a ação dessa proteína de fluxo. Essa proteína de fluxo é uma proteína que estimula o processo de metamorfose.
Então, quando eu tenho uma alta de peptídeo tipo insulina, o que é que eu estou fazendo? Eu estou inibindo a proteção, ou diminuindo a produção de epizona, tá? E inibindo as proteínas envolvidas na metamorfose, tá? Quando a equidizona, o papel da equidizona, ela é liberada pela glândula protoráxica, o que é que ela faz? Ela vem aqui, ela inibe a entrada de nutrientes, a formação desses peptídeos tipo insulina, né? E estimula o gene de Fox. Por isso que a gente tem uma aceleração da metamorfose. Então, o que é que acontece nas rainhas? É como eu tenho uma alta de nutriente, se aumenta muito os peptídeos tipo insulina, diminui a produção de ecdisona e bloqueia as proteínas da metamorfose. Então, a metamorfose na abelha rainha, ela demora mais tempo para ocorrer, ela passa mais tempo antes da metamorfose, isso faz com que ela cresça mais e que o sistema reprodutor fique maduro. Nas operárias, como a ingestão de nutriente é baixo, você tem baixas proteínas de peptídeo tipo insulina, ou seja, você não inibe os genes de metamorfose e, ao mesmo tempo, você não baixa a concentração de equidisona, o que aumenta mais o processo, a velocidade do processo de metamorfose. Então, nas operárias, a metamorfose ocorre muito rápido, elas são menores e não tem o sistema reprodutor maduro. Tá? Então, novamente, a gente tem uma questão ambiental modificando o padrão neuroendócrino, que modifica o padrão de expressão gênica e modifica o fenótipo do indivíduo. Tá? Aqui só um painel, a gente vê aqui as operárias, a gente tem um pico de equidisona e uma baixa de hormônio juvenil. Nas rainhas você tem o mesmo pico de equidisona, mas você tem um pico muito maior de hormônio juvenil, lembrando que a metamorfose, ela é uma guerra entre essas concentrações de hormônio juvenil e equidisona. Então aqui já dá para a gente ver que demora muito mais pela a intensidade da expressão do hormônio juvenil, demora muito mais para entrar em metamorfose. Então, o que ocorre? O hormônio juvenil aumenta a expressão de proteínas envolvidas no metabolismo do açúcar, como a gente já viu, e inibe as proteínas envolvidas na metamorfose. Um desses genes que ela inibe, tá? É o gene DNMT3, que é uma DNA metiltransferase. Lembra, metiltransferase é uma enzima que metila DNA. Metilação de DNA modifica a conformação da estrutura. Então, ela impede que alguns genes sejam metilados e parem de funcionar nesse processo. O que eles fizeram? Eles fizeram mutantes nesses genes, tá? E o que acontece é quando você faz uma mutação nesse gene que controla essa metilação de diversas zonas do DNA, né, normalmente, e que a sua expressão é regulada pela quantidade de carboidratos que entra. Quando tem muito carboidrato, ele é bloqueado temporariamente, você impede que ele faça a metilação. Né? Quando você artificialmente faz uma mutação nesse gene, abelhas que se alimentam como operárias se desenvolvem, apresentam desenvolvimento igual às abelhas rainha, independente da ingestão do alimento que elas estão tendo. Tá? Isso é muito interessante, é como se você burlasse a cadeia de evento. Normalmente, o gene DMT3, para ser bloqueado temporariamente, ele precisa de uma alta ingestão de carboidrato, uma série de sinalização, até chegar a sinalização dele e parar a expressão dele, né? E aí você tem rainhas, mas quando você faz isso aqui, bloqueia ele aqui artificialmente, esse sinal aqui já não importa mais para o funcionamento dele, porque ele está mutado, já aí aqui já é mutação genética. Então, o efeito daqui para frente no desenvolvimento pode ser igual àquele disparado normalmente, quando a gente tem a ingestão de altos níveis de carboidrato. Não? E o último exemplo que a gente vai ter sobre essa influência é também relacionado com a metamorfose, mas agora com vertebrados. Tá? Em vertebrados, os hormônios são um pouco diferentes. Tá? A gente tem basicamente os hormônios
T3 e T4, que são os hormônios produzidos na tireoide. Tá? Então, aqui a gente tem 3 estágios: pré-metamorfose, início da metamorfose e o clímax, que é quando você está para estourar a metamorfose, certo? Então, quando você está na pré-metamorfose, tem baixo nível de T3 e T4. Quando aí esses níveis vão se acumulando, né? Com o tempo, o desenvolvimento vai rolando, esses hormônios vão se acumulando. Você tem, no começo da metamorfose, aumentado já essa concentração de T3 e T4. E quando você está no clímax, você tem altíssima concentração de T3 e T4. Então, o tempo da metamorfose é regulado desde esse início da produção de T3 e T4 até essa concentração que promove o ápice da metamorfose. Tá? Então, essa rãzinha aqui é uma rãzinha que vive nos desertos da Califórnia e ela é bastante interessante. Ela vive em lagos que são periódicos. Às vezes eles estão em seca total, às vezes eles estão em cheia, dependendo da condição climática daquela situação. O que ocorre é que quando você tem uma situação de abundância, ou seja, água, muita água, choveu bem, né? Você tem um desenvolvimento ali, o ambiente está menos estressado, né? Os filhotes da rãzinha, ela se desenvolve com uma estrutura totalmente onívora. O que é que vai ser isso? Você tem aqui os músculos da mandíbula pequenos, né? Você tem um estômago, um intestino, né? Na verdade, mais longo, porque é aquela digestão mais lenta, porque você vai se alimentar de pequenos camarões, águas, algas, né? Você tem uma alimentação que você tem mais tempo de digestão. Porém, quando esses embriões se desenvolvem na época de seca, eles se desenvolvem com uma estrutura totalmente diferente. As mandíbulas, o músculo da mandíbula, que são músculos mais fortes, já tem um intestino menor, tá? Ou seja, ele já tem todo um aparato para carnívoro. Tá? E interessante que, por exemplo, se a mãe ela se desenvolveu como carnívoro, mas se os filhotes dessa mãe aqui se desenvolvem num ambiente com muita água, muita riqueza, eles vão se desenvolver como onívoro. E se for o contrário, se a mãe se desenvolveu como onívoro e os filhotes dela vão se desenvolver num ambiente sem água, muito estressante, eles vão se desenvolver como carnívoros. Tá? Então, como é que isso ocorre? Tá? Quando ocorre a ausência de água no ambiente, tá? Aumenta o estresse ambiental, ou seja, a alimentação já não é tão fácil, né? Você tem mais risco de predadores, porque ali está todo mundo querendo se alimentar. Então, quando a diminuição na liberação de água provoca nessas rãs um aumento da liberação de corticotropina. Tá? Uma das ações da corticotropina é aumentar os hormônios da tireoide. Okay? Então, voltando para cá. Imagine que aqui a gente tem uma linha. Aqui, ó. Aqui seria a fecundação. O que ocorre com essa rã? Durante o desenvolvimento dela, ela fecundou, aí ela vem o desenvolvimento dela. Primeiro ela vira, morfologicamente, ela vai se formando como um carnívoro. Não é? Se não ocorrer a metamorfose, o desenvolvimento vai seguindo e essa estrutura de carnívoro ela muda para uma estrutura de onívoro. Tá? Então, se ela tem uma metamorfose muito rápida, ela vai se desenvolver como carnívoro. Se ela tarda muito na metamorfose, ela termina se desenvolvendo como dá tempo do desenvolvimento da estrutura de onívoro. Então, quando a mãe coloca os ovos lá e esses ovos estão crescendo, se desenvolvendo no ambiente com ausência de água, a mãe libera a corticotropina e isso aumenta a produção dos hormônios da tireoide. E são os hormônios da tireoide T3 e T4. Ou seja, essa concentração mínima que vai se acumulando aos poucos, sem estresse, ela ganha um plus de T3 e T4, porque tem um outro hormônio estimulando cada vez mais a produção de T3 e T4.
O que acontece é que essa metamorfose aqui, ela ocorre antes desse embrião sair do processo de desenvolvimento de carnívoro para onívoro. Então, aquele embrião se desenvolve como carnívoro. Tá? Vamos imaginar agora esse embrião carnívoro, né? Agora um adulto carnívoro, que vai depositar seus ovos agora para se desenvolver. Só que aí já está num ambiente com água. O que vai ocorrer? Você não tem liberação de corticotropina nesses embriões, tá? Então eles vão passar aqui eles vão sair do ciclo fecundário, eles vão passaram pela fase carnívora, como ainda está abaixo T3, T4, porque não teve a liberação de corticotropina, eles chegam no clímax da metamorfose só quando eles completam a formação da estrutura onívoro. Então ele vai se desenvolver, sofrer a metamorfose e vai ser um adulto onívoro, tá? Ou seja, novamente, um ambiente manda um sinal, o sistema neuroendócrino traduz esse sinal, manda um sinal para o corpo, e o corpo do embrião, durante o desenvolvimento, responde modificando o fenótipo, tá? Então, esses vão ser os primeiros exemplos que a gente vai trazer, mas já dá para a gente ver que o sistema neuroendócrino faz uma ponte muito interessante com o ambiente, e o ambiente pode mudar sinais realmente que podem modificar o fenótipo durante o desenvolvimento de diversos organismos. Ok? Tá? Isso não vai ser para todos, mas para muitos organismos. Na verdade, para todos, mas alguns a gente vai ter mudança morfológica muito drástica, outros vão ser mudanças praticamente imperceptíveis, mais no nível de regulação de expressão gênica, no nível, vamos dizer assim, molecular e não morfológico. Ok? Então, gente, hoje é isso. Nas próximas aulas, a gente vai ver mais exemplos em outros níveis de como o ambiente pode mandar diversos sinais, esses diversos sinais alterar em diversos níveis, desde o nível molecular até o nível morfológico, o desenvolvimento de uma série de organismos. Ok? Então é isso. Abraço.